Hoje eu vou te falar sobre 3 coisas que sobram na tua cozinha sempre quando tu vai cozinhar e que tu nem sabe às vezes que pode ser usado como adubo. Então eu vou te mostrar como fazer esses 3 tipos de adubos caseiros e orgânicos com coisas que sobram da tua cozinha. E também eu vou te falar como usar esses adubos e os cuidados que a gente tem que ter quando vai usar esse tipo de adubo. Então bora lá me acompanhar e ver como fazer todos esses tipos de adubo caseiro orgânico? O primeiro adubo que eu tenho para falar para vocês hoje é uma coisa que sobra acho que na casa da maioria das pessoas, e ainda mais agora nos últimos tempos, né? Que são as cascas de ovos. As cascas de ovos, elas podem ser usadas principalmente como fonte de cálcio para as plantas. Elas ajudam então na formação da estrutura da planta e elas são usadas principalmente em plantas que são de sol, que ficam bastante tempo em sol. Só que cuidado, para não usar nas suculentas, porque as suculentas elas gostam do solo, do substrato onde elas vivem, elas preferem um substrato mais ácido. Então, se tu for acabar usando adubo à base de casca de ovos, ele pode acabar alcalinizando, diminuindo muito a acidez desse solo, pode acabar prejudicando as suculentas. Mas, no geral, tu pode acabar usando ela em plantas e folhagens que tu tem dentro de casa, como a monstera deliciosa ou costela de Adão, nos antúrios, desses tipos de folhagens. Para fazer esse tipo de adubo, ele é bem simples, bem fácil. O que a gente precisa sempre ter em mente quando vai fazer esse tipo de adubo orgânico com casca de ovo é que ele tem que ficar o mais fino possível. Tem que ficar um pozinho bem fininho mesmo para a gente usar nas plantas para ela poder absorver melhor esse adubo. Então o que a gente vai fazer? Tu vai juntar várias cascas de ovos, o que tu conseguir, o máximo que tu conseguir dentro da tua casa, tu vai juntando elas, daí tu vai pegar e vai lavar todas elas. O melhor, o ideal é que sejam limpas, né? Até porque senão vai ficar um cheiro horrível na tua casa, né? Tu não vai querer isso. Então, depois de tu lavar bem as cascas de ovos, tem gente até que acaba fervendo. Eu não costumo ferver, eu acho que só lavando já resolve. Então, depois de lavar essas cascas de ovos, tu vai colocar ela ou no sol, ou pode colocar num forno também, se tu tiver forno. No meu caso, como eu não tenho forno, eu usei a fritadeira elétrica mesmo, que também deu certo para secar essas cascas, porque o objetivo aqui é a gente secar as cascas. Tem gente que seca também no micro-ondas, mas eu já não sei te dizer qual que é o tempo que tem que deixar, por exemplo. Mas vale a pena tentar em casa, se tu quiser tentar. O importante é deixar que essas cascas fiquem bem secas. Então, depois de secas essas cascas, tu vai colocar elas para triturar, porque elas têm que ficar bem trituradinhas, como eu falei para vocês, elas têm que virar um pozinho. Tu pode fazer isso usando um liquidificador, mas como eu não tinha liquidificador nesse caso, eu acabei usando minha máquina de moer café, né? Quase estraguei a minha máquina, mas tudo bem. Ou tu pode usar um processador, o que tu tiver em mãos, alguma coisa, sei lá, um bater com martelo, qualquer coisa, desde que tu deixe ela moidinha igual um pó. Se ela não ficar um pozinho igual ficou a minha, porque como a maquininha de café ela moe, ela deixa bem moidinho mesmo, igual uma farinha bem fininha, se tu bater, por exemplo, no liquidificador, que ele não fica tão moidinho assim, tu pode passar ela numa peneira fininha, depois peneirar ela e deixar ela bem fininha. Quanto mais fininha, mais rápido ela vai ser liberada para a planta quando estiver no substrato. Então depois que tu fez todo esse processo, lavar as cascas, secar, depois moer elas, é só colocar na planta. O que eu uso geralmente, eu sempre aconselho usar para menos do que para mais adubo. Ainda mais o carbonato de cálcio. Quer dizer, o cálcio, né, que vai sair das cascas de ovos. Porque como ele acaba diminuindo, às vezes, um pouco a acidez do solo, ele pode ser muito benéfico para algumas plantas em algum momento. Mas como a gente não faz uma análise do solo antes de colocar, então o melhor é sempre a gente colocar para menos do que para mais. Então o que eu coloco em cada uma das minhas plantas é uma colherinha de café mesmo, dessas bem pequenininha. E se o vaso for um pouquinho maior, dependendo do tamanho do vaso, eu acabo colocando 2 colherinhas ou 3 se for um vaso bem grande. Mas o importante é sempre tu colocar para menos do que para mais, né? Para não acabar prejudicando a planta. A frequência que tu vai usar também esse adubo, ela é bem longa, porque como ele demora bastante tempo até se dissolver e ficar disponível para a planta, tu vai usar a cada 6 meses ou até 1 ano.
vai ser bem espaçado mesmo o tempo que tu vai usar ele. Não é uma coisa que tu vai usar todo mês ou a cada 15 dias. É um dos adubos até que a gente demora mais tempo assim pra usar mesmo. Tu também pode usar esse adubo de casca de ovos, esse pozinho que saiu, a farinha que tu fez com as cascas de ovos, pode usar quando for fazer o substrato para as tuas plantas, quando vai plantar ela. Pode acrescentar uma colherinha, depende da quantidade, tudo depende da quantidade do substrato, né? Mas acrescentar um pouquinho dessa farinha junto com o substrato que tu tá fazendo também vai ajudar as plantas e tu vai poder ficar um bom tempo também sem ter que adubar ela com cálcio depois que tu fizer isso. Outra forma também de usar as cascas de ovos, que não é como adubo, mas que pode ajudar bastante, principalmente se tu tem uma horta ou se tu tem um jardim na tua casa. Eu não sei se em apartamento tem muito esse problema, eu nunca tive aqui. Mas é usar ela picadinha só, daí não triturada, né? Só pega ela, dá uma quebradinha assim e larga por cima do teu jardim, assim, por perto das plantas, pra combater e afastar as lesmas e caracóis. Porque como as cascas de ovos elas têm essas pontinhas assim, elas incomodam bastante as lesmas e os caracóis e acaba que elas não querem ficar por ali porque tem essas cascas de ovos. Então é uma boa opção também se tu tem um jardim grande e tu tem bastante casca de ovo na tua casa também, quebrar elas e largando só por cima assim, perto das plantas, que pode afastar também as lesmas e caracóis do teu jardim. O próximo adubo que a gente pode usar com coisas que a gente sobra da nossa casa quando a gente vai cozinhar é uma coisa meio controversa, né? Eu já vi várias discussões na internet, gente dizendo que funciona, gente dizendo que não funciona, mas eu vejo que muita gente que usa diz que é bom e que funciona mesmo, que é a água do arroz, aquele leitinho que sai quando a gente lava o arroz. Então, o que eu acabei pesquisando e eu descobri? Eu descobri que essa água de arroz, que sai do arroz quando a gente lava ele, ela é rica em amido. E o que pode acontecer então? Quando a gente coloca ela no substrato, talvez a planta não acabe absorvendo o próprio amido do arroz, né? Que a gente colocou lá no substrato. O que acontece é que esse amido ele pode alimentar os micro-organismos que estão todos ali no substrato, convivendo ali com a planta. E esses micro-organismos eles podem acabar ajudando a liberar substâncias que a planta precisa para crescer forte e se alimentar e ficar bonita. Então acho que mais nesse sentido que seria bom usar a água do arroz nas plantas. Tem gente que usa também e diz que é muito bom para florescer as plantas, principalmente as orquídeas, tem bastante gente que usa. Eu nunca testei na minha casa, né? Porque vocês sabem que eu mato todas as minhas orquídeas. Mas dizem que é um adubo bem bom para isso. E outra coisa também que eu vi, que ele é rico em vitamina do complexo B, nessa água do arroz. Então, essa vitamina do complexo B, ela ajuda também um pouco no enraizamento das plantas. Ela não é tipo um super enraizador, né? Mas, tipo, tem outros tipos de enraizadores naturais que até seriam melhores. Se vocês quiserem até que eu faça um vídeo sobre isso, de enraizadores naturais, ou que a gente pode fazer algum enraizador caseiro, vocês me deixem aqui no comentário. E não se esqueçam de me dar o like, né, que eu sempre esqueço de pedir pra vocês, se estiverem gostando desse vídeo. E compartilhar ele também com quem precisa adubar as plantinhas e quer aprender algumas dicas de adubos caseiros para as plantas. Então, continuando aqui, falando sobre o nosso adubo de água de arroz, o que a gente tem que ter cuidado quando vai usar ele é para não usar todas as vezes que vai regar a planta, usar só a água de arroz. Que pode acabar que, como ele cria muito desses micro-organismos, ele pode acabar acidificando muito o substrato, e isso pode acabar prejudicando a planta, porque vai ter alguns nutrientes que vão acabar ficando indisponíveis para a planta por causa dessa mudança de pH do substrato. Então tu pode usar, sei lá, intercalado, molhar uma vez com água de arroz, outras vezes, umas 2 vezes com água normal, e indo fazendo assim, usar só de vez em quando, eu acho que não vai ter problema nenhum, vai ser até benéfico para a planta. Sempre tudo que é excessivo, né, acaba sendo prejudicial um pouco para a planta, mas eu acho que se tu usar dentro dos limites e com moderação, eu acho que tudo vale a pena, né. E por último, mas não menos importante, um outro adubo que todo mundo tem, acho que todo dia acaba sobrando um pouco na casa da gente, né,
seria a borra de café, que é aquele pozinho que sobra do café depois que a gente coou o café. Esse pozinho que sobra do café é rico em manganês, magnésio e fósforo. E quando fermentado também ele é rico em nitrogênio, que ajuda no crescimento das plantas. Então a borra do café ela pode ser usada colocando direto o pozinho, aquele mesmo, a borra, colocar direto em cima do vasinho da planta, misturando um pouquinho com a terra, para ele não acabar compactando, porque se tu deixar ele muito em cima da terra, ele pode acabar compactando e impedindo um pouco até de a água conseguir entrar e se espalhar direitinho pelo substrato. Então sempre quando for colocar direto em cima da terra, dá uma mexidinha ali para ele se misturar um pouco. E também cuidar sempre para não exagerar muito, né? Em alguns lugares eu vi que ele é bom para combater fungos que tem nas plantas, mas se tu usar em excesso também, tem alguns tipos de fungos que ele acaba crescendo ali naquela borra do café e pode acabar prejudicando a planta. Ele também pode ser usado na composteira, para quem tem aquelas composteiras caseiras em casa, que nem eu tenho, acho que eu já mostrei para vocês, né? Inclusive no vídeo da composteira eu acabei colocando ali um pouco da borra do café. Eu acabei nem olhando direito depois se ele funcionou, se ele se decompôs, mas eu acredito que sim. Essa borra do café, colocando ela na composteira, ela acaba ajudando a não ter tanto cheiro assim, não dá cheiro. Se bem que quando tu faz a composteira direitinho, ela não vai dar cheiro, né? Mas é um elemento a mais que tu pode colocar ali pra ajudar na tua compostagem caseira e também formar o teu adubo ali caseiro. Outra forma também de usar é quando tu vai fazer o teu substrato também. Tu pode pegar e misturar um pouco dessa borra de café, não muito, né, no substrato, deixar ele ali parado por uns 4 a 6 dias para ele dar aquela fermentada e liberar o nitrogênio, como eu falei para vocês antes, né? E daí depois sim tu pegar e plantar a tua plantinha ali. Daí já vai estar um pouco do adubo ali disponível para ela aproveitar e para ela se desenvolver bem. Vocês podem usar também essa borra do café para colocar como forração mesmo em cima dos vasos de plantas ou na tua horta, até onde tu não quer que cresça alguma erva daninha. Tu vai largando ali aquela borra de café, que ali não vai crescer nenhuma erva daninha, né? Porque ela vai acabar sufocando a planta de nascer e vai acabar protegendo as tuas plantas que tu quer que nasçam, para não nascerem outras, sem contar que ela vai acabar liberando o adubo ali, todos os nutrientes que a planta precisa, né, para se desenvolver bem. Então eu vou falar para vocês agora como que é a receitinha que eu faço para fazer esse adubo de borra de café aqui para as minhas plantas. Eu uso mais ou menos umas 25 gramas de borra de café, que vai dar uma xícarazinha pequenininha. Eu coloco elas de molho na água e deixo por mais ou menos umas 24 horas, até 48 horas tu pode deixar. Depois é só tu pegar e coar essa borra de café e o líquido que sobrar dela é o que tu vai usar nas tuas plantas. Então tu pode usar esse líquido para pulverizar, para borrifar nas folhas da planta, que ela vai agir como um adubo foliar. Nesse caso há controvérsias, porque eu não tenho muita certeza se a planta vai acabar absorvendo esse tipo de adubo, porque eu já testei nas minhas plantas e não sei se deu muito certo. Mas tu pode usar também esse líquido colocando ele no substrato da planta, no vasinho da planta mesmo, que daí sim eu acredito que vai ajudar a planta a absorver melhor os nutrientes. Outra coisa que vocês têm que cuidar sempre quando for usar essa borra de café, ou tanto ela diluída quanto usar ela pura assim misturada no substrato, é que ela vai deixar o substrato um pouco mais ácido. Então tem gente que recomenda às vezes usar ela junto com a casca de ovo para ela acabar não deixando tão ácido o substrato, porque o substrato muito ácido também ele pode acabar prejudicando a planta, né? E acabar segurando os nutrientes e acabar não liberando para a planta esses nutrientes. Então os 3 adubos que eu tinha para passar para vocês, adubos caseiros orgânicos com restos de coisas que vocês têm na cozinha de vocês, foram esses. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenha sido útil para vocês. Se foi útil, não se esqueçam de compartilhar com quem gosta de cuidar de plantinhas também. E não se esqueçam de se inscrever no canal, gente. Tchau então e vejo vocês no próximo vídeo.